Fala galera da Psicozone, que é o Psico, e trazer hoje para vocês um movimento bem típico da calistenia e também da galera do CrossFit, que é a subida na corda. Segundo o meu treinador, o Vatic, a subida na corda é um dos exercícios mais completos que se tem no trabalho de força. Então, vou compartilhar com vocês uma progressão para fazer uma introdução à subida na corda, começando com os pés no chão, depois utilizando o pé como suporte e depois, por último, realizando um movimento apenas usando os braços. Vamos nessa! O primeiro exercício que a gente vai fazer na subida na corda é uma subida na corda utilizando os pés no chão para ficar um pouquinho mais fácil, na verdade bem mais fácil, mas antes de qualquer coisa é importante na corda, principalmente tem dois tipos de corda, na verdade tem vários, né? Mas duas que a gente utiliza mais para subida. Uma é a corda de nylon, outra é a corda de sisal. Normalmente a corda de nylon ela desliza demais, é ruim de fazer a pegada. Então, vou passar um pouquinho de magnésio antes, para deixar a mão bem seca e facilitar um pouquinho o movimento. Vai segurar a corda com as duas mãos na altura do rosto, certo? Um pouquinho abaixo, na altura do peito, e descendo, estendendo o braço bem devagar. Joga o corpo para trás, desce, desce, desce e desce. De início não precisa fazer a subida também, eu posso fazer só a parte da descida, segurando no máximo para fazer um movimento bem controlado, certo? Ideal que eu não cometa o erro de jogar o quadril para trás, tá? Manter o quadril encaixado aqui. Até chegar no chão. A segunda progressão seria fazer o mesmo movimento, mas fazer a descida e depois a subida sem deitar no chão, né? Para não perder a tensão da corda. Então eu desço bem próximo do chão e já volto subindo. Até esse movimento ficar mais fácil, conseguir repetir várias subidas, demora um tempo, né? Então, o ideal é realizar uma progressão, ou seja, só a descida, até ficar fácil, ficar tranquilo de repetir várias vezes, para então começar a trabalhar a descida e a subida, e trabalhar novamente até ficar mais fácil, para só então ir para o próximo passo, ok? Bom, o próximo exercício da progressão seria fazer o movimento de sustentar na corda, certo? Então a gente vai começar segurando as duas mãos na corda, dando uma leve puxada e tirando os dois pés do chão, mantendo as pernas afastadas, assim. E descer e trocar o braço. Série desse movimento, fazer 8 repetições, 10 repetições, mas sempre alternando o braço que está em cima. Isso é muito importante, porque na hora de subir na corda, um erro que o pessoal comete bastante é dar uma abraçada e puxar com a esquerda em cima e depois joga as duas para cima e puxa de novo, e aí fica sempre a mesma mão puxando em cima, enquanto o correto seria puxar com a esquerda, puxar com a direita, puxar a esquerda, puxar a direita. Então a gente já começa a educar esse movimento aqui, num primeiro exercício sem o apoio dos pés. Esse próximo movimento que a gente vai fazer na progressão, ele é muito parecido com o anterior. Então
tem que prestar bastante atenção para não acabar errando a execução, né? Ou confundindo os dois, achando que é a mesma coisa. Eu vou pegar agora a corda lá em cima com uma das mãos, vou puxar um pouquinho para tirar o pé do chão e aí eu vou puxar até o topo, até levar esse braço que está em cima na altura do peito. E aí eu vou descer de novo, vou trocar o braço e vou fazer mais uma vez uma abraçada completa e descer, certo? Então, uma mão mais ou menos na altura do rosto, a outra lá em cima com o braço bem estendido. Eu tiro o pé do chão e puxo, desço, troco a pegada, segura lá em cima, tira o pé do chão, puxa, desce, troca de novo, puxa, desce, troca, mesma coisa que o anterior. Eu posso repetir o movimento várias vezes, mas sempre alternando o braço que está em cima, né? Agora não só dando uma leve puxada para sustentar, já tenho força para sustentar, já estou craque nessa parte, então vou fazer o movimento da puxada do braço até trazer ele bem na altura do peito, puxar ao máximo o braço e descer de novo, trocar o braço, puxar para o outro lado. Então, a gente começou utilizando o apoio dos pés, depois trabalhou a sustentação, depois a sustentação com uma abraçada. Então o próximo passo depois disso é ir tentando subir mais na corda, né? Estou conseguindo dar uma abraçada e está relativamente fácil, estou conseguindo fazer várias repetições trocando o lado. Então vou tentar subir dando 2, 3 braçadas, 4, até chegar no topo, né? O importante é, principalmente quando aqui a gente tem um colchão embaixo, tranquilo, mas de vez em quando o chão embaixo é duro, né? Então não tentar subir e não ter força para descer. Então vai com cautela, sobe duas braçadas, trabalha a descida das duas, se sentiu confortável, descansa um pouquinho, vai 3, até sentir onde está o limite para não acabar se machucando numa queda, né, de um lugar muito alto. Aqui a corda tem uma altura considerável, então uma queda lá de cima aqui é tranquilo, no chão duro nem tanto, certo? Então vamos lá, subir até o topo lá, pra vocês verem como é que é, mas não tem muito mistério. O negócio é respeitar o seu limite e ir aos pouquinhos e permanecer no mesmo exercício até atingir excelência para passar para o próximo passo, ok? Então a gente vai começar exatamente do primeiro passo, fazer a sustentação, dar a primeira abraçada e vai na fé. Sobrevivemos. Um detalhe bem importante, né, é que normalmente quando a gente começa a subir a corda, a gente dá uma abraçada mais curta, né? Mão mais ou menos aqui, a outra vem um pouquinho acima, eu vou puxando, puxando. Quanto mais longa for a minha abraçada, mais forte é o exercício, mais difícil ele fica também. Então, claro que a gente não vai começar com uma abraçada muito longa, que eu não consiga me puxar até lá. Mas à medida que for ficando mais fácil a subida na corda, eu posso ousar pegar um pouquinho mais em cima na corda para fazer mais força e deixar o exercício mais intenso, certo? Outra coisa que tem que cuidar é na hora de dar a abraçada e for trocar a mão e tá com o braço de repente flexionado aqui, e a hora que solta não deixar cair o braço. Se começar a acontecer isso, é sinal que eu estou cansado demais e não tenho mais força para manter o meu braço flexionado aqui. Então começa a trabalhar a descida para não acabar falhando corda, tanto de sisal quanto de nylon. Se a gente perde a pegada e desce, queima a mão bastante, machuca demais. Então, né, tendo esses cuidados, um exercício super tranquilo e um ótimo exercício. Bom,
uma alternativa, a gente fez todas as progressões para fazer a subida na corda sem os pés, né? Se eu tenho uma corda como essa próxima da parede, eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é subir na corda utilizando os pés na parede, mas ainda assim sem utilizar o pé na corda, né? Tem muita gente que faz a subida enganchando o pé aqui e pisando na corda para fazer a subida, onde eu tenho um descanso dos braços, né? No momento que eu apoio bem lá o pé em cima da corda, eu consigo soltar um pouquinho o peso do braço para fazer a puxada e ainda empurro um pouquinho com o pé. Mas aí eu posso usar muito a perna e não vou ter tanta exigência de puxar nos braços, né? Então, essa forma utilizando os pés na parede, não tem como tirar a força dos braços, é o tempo inteiro de novo com a puxada, né? Não tendo muito descanso. Então, é um exercício mais próximo do que a gente quer. Vamos mostrar aqui. Principalmente quando a gente está começando, segurança em primeiro lugar, se tem um colchão para evitar uma queda, escapou a corda, a gente aqui fica mais inclinado, né, utilizando o pé na parede, então se for cair provavelmente não vai dar tempo de recuperar e cair de pé, então o colchão embaixo dá um pouquinho mais de segurança e a gente se sente mais confortável para arriscar uma subida até o topo sem se machucar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das progressões apresentadas. Se ficou uma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, não deixem de comentar aqui no vídeo, certo? Ou até mesmo fez o treino e comenta aqui para dizer como é que foi, como é que se sentiu. Não deixem de se inscrever no canal e não só se inscrever, como também ativar as notificações no sininho, né? Para estar recebendo sempre que entra um vídeo novo aqui no canal, certo? Um grande abraço, então fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.